Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um curso da Missão Esperança e Fé. Seja bem-vindo e qualquer coisa você pode anotar, tirar suas dúvidas depois com nossos canais de comunicação. Eu peço que você hoje fique atento, atenta, aí onde você está, se precisar, você dá uma anotada, você fixa bem aquilo que Deus vai falar com você. Nós vamos tratar do tema batalha espiritual, segundo as Escrituras Sagradas. Tudo que nós falarmos aqui vai ser focado e embasado na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela fala de diversos assuntos. Ela fala de oração, intimidade com Deus, ela fala de ter saúde emocional, saúde física, saúde e mental e também espiritual. Ela fala que nós devemos ir bem em todas as coisas, que em tudo você vá bem. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou te pedir que você não tire os olhos, os ouvidos, aonde você estiver agora, se você puder fixar esse assunto dentro do seu coração e nos seus pensamentos aí, você vai ter não só um renovo de Deus nessa área, mas também uma atuação de forma diferente, pois a palavra de Deus se renova dia após dia, e acredito que nesse dia, nós vamos falar de um tema em que você está a par, em que você pode estar ciente, e muitas vezes existem alguns tabus, algumas conversas paralelas e algumas até receios de falar sobre isso. Mas se a Bíblia fala, nós devemos falar e conhecer, que a Bíblia diz, meu povo padece por falta de conhecimento. E Deus quer que nós sejamos plenos, sábios e tenhamos a autoridade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Então, vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar aqui o slide e eu peço que você, agora, onde você estiver, não sei se você está aí anotando ou não, mas que você possa estar livre, né, para que essa aula flua melhor na sua mente, no seu coração, para que Deus possa falar claramente com você, tá? Mas eu quero te pedir que você tente, nesse momento, não pensar muito naquilo que muitas vezes a gente fica preocupado é, ou pode ser um assunto agradável, ou que desperta interesse ou não, mas você tem que deixar as reservas de lado, né? Tem que deixar essas bagagens, essas reservas mentais de lado, para que você possa adquirir o novo, que você peça ao Espírito Santo de Deus aí, no nome de Jesus, para que você retenha tudo que é bom, tá? E que Deus possa agora, nessa hora, falar através de mim para você e para mim mesmo, porque a palavra de Deus, eu costumo dizer que ela é assim, ela está ligada direto com o céu, ela vai para a pessoa que está sendo ministrada, e para quem ministra, ela vem 3 vezes mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Meu nome é Alessandra Belaguarda, eu sou vice-presidente da Missão Esperança e Fé, casada com o pastor Rodrigo Belaguarda, temos 2 filhos, Davi e Jonatas, e temos a promessa de Deus cumprida e se cumprindo todos os dias em nossas vidas, assim como você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos lá, vamos começar. Então, batalha espiritual, eu vou trazer primeiro ali o significado, para que você possa pensar um pouco mais sobre isso, e não ficar só naqueles pensamentos do comumente, né, que é só questão de luta espiritual, que é só questão de coisas malignas, não, não vamos falar de tudo, tá? E batalha, vamos falar primeiro do significado do que é batalha. Batalha é igual, o dicionário diz que é igual a combate geral entre 2 exércitos ou 2 armadas. Qualquer combate, peleja ou luta, figurativamente luta, esforços para vencer dificuldade ou contenda, tá? Então, você pode estar batalhando por algo e você está se esforçando muito. Mas a batalha, ela é, de uma forma geral, um combate entre 2 pessoas, 2 situações, 2 reinos, 2 exércitos, tá bom? Qualquer tipo de peleja é uma batalha, qualquer tipo de luta, esforço, dificuldade é uma batalha, tá? Guerra. Guerra aberta, guerra significa guerra aberta, hostilidade declarada.
Guerra total, existem vários tipos de guerra. Guerra que abrange todas as atividades de um povo e visa aniquilar o adversário, fazer guerra a alguém, opor-se constantemente a seus desígnios. Quando uma nação está em guerra com a outra, ela está se opondo contra aqueles desígnios daquela nação. Ela está tentando aniquilar, né? Ela está guerreando, ela está indo contra algo ou alguém, tá? O significado de espiritual é da natureza do espírito, e aí espírito com E minúsculo, que é espírito do homem. Quando se traz o espírito com E maiúsculo na Bíblia, traduzida para o português, é o espírito de Deus. Quando se traz o espírito com E minúsculo, nós estamos falando e tratando do espírito do ser humano. Vida espiritual, que pertence à esfera eclesiástica, o poder espiritual, aquele que não se prepara, é como um rei descrito por Jesus em Lucas 14, do 31 ao 32. Pode tomar nota aí, algumas referências nós vamos ler, outras nós não vamos ler, tá, devido ao tempo, mas você pode depois se debruçar nos seus estudos, tá bom? Deixa eu te pedir aqui para rapidamente, eu vou abrir uma Bíblia aqui para ficar mais tranquilo, mas eu vou te pedir para você abrir aí rapidamente uma Bíblia do seu lado, seja no celular, seja na palma da mão, tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu passar. Esse slide não precisa a gente abrir aí Lucas, tá? Você só anota, porque tá falando lá de aquela situação em que está descrito de que qual é o rei que vai para uma guerra e não se prepara para essa guerra, né? Ou seja, se você vai com um exército inteiro para uma guerra, vamos supor que o pessoal lá dos Estados Unidos vá para uma guerra defender ali o povo de Israel. Eles têm que se preparar, eles têm que saber o campo de atuação do adversário, eles têm que saber que tipo de armas eles vão levar, aonde é a melhor região geográfica para atuar, né? Onde não pode se atuar, que pode correr risco todo o exército. Então, tudo isso é o significado de batalha espiritual, juntando esses conceitos, tá bom? O que diz a Bíblia a respeito de batalha espiritual? Vamos ver? Só um minutinho. Estou achando que vocês estão vendo as duas telas aí, eu não sei se vocês estão vendo duas ou uma, tá? Eu vou abrir o slide inteiro e vou ficar sem visualizar vocês, mas vocês vão estar me visualizando, tá bom? Há dois erros primários quando o assunto é batalha espiritual, certo? O excesso e a escassez de ênfase nesse assunto. Nós nem devemos estar tratando como se fosse o único assunto, nem devemos também desprezar. Por quê? Porque, afinal de contas, nós vivemos no ambiente espiritual. Nós somos um ser espiritual. Até quem não é e quem não está em Cristo, nem é convertido a Cristo, está no ambiente espiritual. Ele só não sabe como guerrear. Ele só não tem autoridade que uma pessoa que tem Espírito Santo, que tem o nome de Jesus, tem. Né? Mas está disponível para qualquer pessoa que se entregue e se renda a Deus. Então, qual é o segredo para se obter êxito na batalha espiritual? Encontrar esse equilíbrio bíblico, né? Encontrar nas escrituras sagradas quem é você, quem é o seu Deus, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode fazer, que autoridade você exerce nessa terra e no mundo espiritual, tá bom? E quem é o seu adversário. Jesus algumas vezes expulsou demônios das pessoas e algumas vezes curou pessoas sem mencionar que tem um demônio lá. Ou seja, nem toda enfermidade é pecado, nem toda enfermidade também é demônio, não. Mas existem situações que sim, tá ok? E para isso você precisa do discernimento espiritual para você poder, né, entender quando é e quando não é de Deus, quando é uma provação, uma dificuldade, ou quando é algo espiritual, ou quando a natureza daquela enfermidade é um pecado, ou quando a natureza daquela enfermidade é simplesmente física, a pessoa se submeteu àquilo, ou está passando uma aprovação, né? Existem situações em que você vai ver a Bíblia descrevendo isso, né? E eu vou passar aqui para você, para a gente ver aqui os textos, tá bom?
Então, lá em Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 18, Romanos 6, eu quero que você atente para isso, nós vamos já ler. O apóstolo Paulo instrui os cristãos a começar a luta contra o pecado dentro de si mesmo e contra o diabo, tá bom? Nós vamos abrir aqui rapidamente, abra aí sua Bíblia, por favor, tá? Bota aí, Romanos, o capítulo é o 6, Romanos 6, vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, a velha natureza, as velhas atitudes, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, não sejamos mais escravos do pecado, né? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabemos, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeces, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estavas livres da justiça. E que o fruto e que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, você vai ver, né, que muitas vezes nós estamos lutando contra o pecado e não contra o inimigo. O diabo, Satanás, ele luta constantemente contra Deus e tudo que é de Deus, e nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus é filho de Deus. E aí, o que é que acontece? Muitas situações, elas se encontram nesse âmbito de uma batalha muito maior contra o mal, ou contra o pecado que há em nós, do que contra o mal. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres daqueles pecados, justificados por Cristo.
Porém, nós somos santificados e justificados por Cristo, lutando contra a natureza pecaminosa. O pecado já, nós não somos mais escravos dele, mas ele tenta todos os dias, pelas concupiscências da carne, né, pelas vontades da carne, pelos desejos da carne, né, e os maus costumes da carne. Então, por isso que Deus diz, né, que nós devemos lutar, né, porque a carne milita contra o espírito todos os dias, e o espírito quer se inclinar para a vontade de Deus, e a carne quer se inclinar para a vontade da alma, da natureza caída, né, e a nossa alma, ela só está equilibrada, que está no âmbito das nossas emoções, no âmbito dos nossos sentimentos, ela só fica equilibrada quando o Espírito de Deus domina o espírito do homem. É interessante isso, né? Então, muita coisa depende de nós. Então, entenda, a maior luta do ser humano não é contra Satanás e os seus. Existe essa luta, existe essa guerra, existe essa batalha? Sim. Deus permitiu? Sim. Desde lá do Éden até hoje. Mas ele foi vencido na cruz por Jesus. A nossa maior luta, e devemos atentar para isso e lutar contra Satanás. Mas a nossa maior luta é contra nós mesmos, tá? Contra nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Então, a batalha espiritual iniciou bem antes do Éden, bem antes mesmo. Tem algumas referências aí, ó, Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, Apocalipse 12, tá? Eu quero abrir Apocalipse 12, do 7 ao 6, tá bom? Deixa eu só, deixa eu só colocar aqui, Apocalipse 12, Apocalipse 12. Então, Apocalipse 12, vamos ler lá do 7 ao 6, tá bom? Aliás, desculpa, do 7 ao 6, deixa eu ver aqui. É do 3 em diante, mas deixa eu ver até onde. Do 7 ao 9, tá bom? Vamos ler do 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, e o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha que interessante. Olha que profundo, né? Olha como é fundamental a gente se alimentar da palavra e entender isso, né? Então, Jesus, ele veio e aniquilou. Ele tirou a chave do inferno, ele tirou a chave do inimigo, mas ele não nos deixou livre dessa luta, né? Tanto contra a natureza pecaminosa, tanto quanto a luta espiritual, com relação a potestades, principados. Nossa luta não é contra a carne e sangue, isso quer dizer, não é contra pessoas, situações, mas é contra os poderes espirituais das trevas. Sabendo que Jesus já venceu tudo naquela cruz e que você é a autoridade que pode todas as coisas nele que nos fortalece, né? E então, o que eu quero falar para você é que se você é um ser espiritual, e se você tem esse ambiente espiritual, independente da pessoa que tem Jesus ou não, vai viver esse ambiente espiritual, porque já é feito por Deus um ser espiritual, então adianta não conhecer? Não adianta. É melhor que a gente conheça e seja liberto da mentira que Satanás lança sobre isso, da mentira, do medo que ele coloca, né? Então, após a criação do homem, a batalha continuou. Em Gênesis 3,15, você vai ver a Bíblia citando: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este ferirá a cauda e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aconteceu
quando o diabo conversou com Eva ali e lançou suas setas, dardos inflamados na mente de Eva, dizendo que ela poderia com Adão comer o fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, que muito pelo contrário, não ia fazer mal, mas eles iam ser como Deus. E olha a mentira, olha a sofisma. Ele usa da palavra e acrescenta algo, meus irmãos, para criar uma situação que é uma metade da verdade com uma mentira. Então, isso se chama sofisma. E aí, ele mentiu lá para Eva, Eva convenceu Adão, que também desejaram, porque nenhum tipo de tentação vem se não for o desejo da carne, e se submeteram àquilo, decidiram aquilo. E aí houve a queda, e pós essa queda, que separa o homem de Deus é o pecado, Deus trouxe e veio ao mundo em forma de homem, trouxe a sua palavra, trouxe o verbo que se fez carne, Jesus, para nos libertar, né? Ele nos libertou para o reino do Filho do seu amor. Deus quer resgatar o homem, né? Então, se Deus quer resgatar o homem, eu preciso compreender que eu sou um ser espiritual. E Deus quer me resgatar, mas eu já sou de Cristo, eu já aceitei Jesus, sim. Mas Ele também quer resgatar suas memórias, seu conhecimento, que foi defasado no tempo que você não era de Cristo, no tempo que você andava em pecado, que não conhecia a Deus. E Ele quer te mostrar a importância disso, que você mostre com toda a autoridade, todo o conhecimento, a importância também de quem a outra pessoa que você está evangelizando, discipulando, entenda quem ela é no mundo espiritual, tá bom? Então, 1 João 3,8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vem cá, se o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo, eu e você somos o quê? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Mas aqueles que estão em Cristo são o quê? Co-herdeiros com Cristo. Filhos e eleitos, filhos da adoção. Então, você também é filho de Deus e você precisa fazer o quê? Destruir as obras do diabo. Então, você precisa conhecer. Aí, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí você vai lá, ser usada por Deus, ser instrumento de Deus, vaso de honra, evangelizar vidas, né? Orar por vidas, interceder, evangelizar, ensinar, discipular. E você quer que, tipo assim, abra-se as cortinas e tudo vá bem. Claro que todo mundo quer, que não tem problema nenhum, não tenha problema nenhum nisso. Mas, na verdade, o inimigo sempre vai estar lutando para que isso não aconteça. Então, não adianta você ir, não estou vendo nada aqui, não estou vendo inimigo, não estou vendo nada, porque ele vai tentar agir. E aí você, como embaixador de Cristo nessa terra, precisa agir como autoridade de Deus nessa terra. Né? Apesar de Jesus já ter vencido ele na cruz, Deus deixou eu e você expulsarmos o nome de Jesus. Deus deixou eu e você dizermos: aqui estou e onde eu coloco a planta dos meus pés me é dado. Então que toda potestade, todo principado, todo mal saia desse lugar agora. Em nome de Jesus, prevaleça só o Senhor, o reino de Deus, a vida de Deus nesse lugar, nesse ambiente. Tudo coopera a meu favor, porque eu sou ungido de Deus. Em nome de Jesus, né? E que ele cresça e eu diminua. Então, Colossenses, vamos lá para Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 14, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mateus 16:18, a parte B diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É um versículo tão citado, mas às vezes a gente não para perceber que se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, isso quer dizer que elas já foram aniquiladas, derrubadas, mas não quer dizer que a igreja não vai precisar enfrentar, porque elas não prevalecerão. Então, ano passado você enfrentou situações, mas elas podem até ter se levantado, né? Barreiras podem ter se levantado,
portas que quiseram se levantar, mas elas não prevalecem, nenhuma barreira maligna prevalece contra o ungido, a ungida do Senhor. Nada e ninguém vai impedir o agir de Deus em nossas vidas. Então, é sobre isso que Mateus está dizendo. Então, avance, mesmo que aquela barreira que não foi Deus que colocou lá, mas foi o seu inimigo, avance para o alvo, prossiga para o alvo, com autoridade, né? E aí, submetei-vos a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, isso quer dizer que você se submete a Deus, mas você precisa resistir a quem? Ao diabo. Por quê? Para que ele fuja, né? Então, a luta é espiritual. Efésios 6:12 diz assim, né? Como eu falei anteriormente. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Você está vendo aqui só Bíblia? Né? Você está vendo várias citações bíblicas. Por quê? Para que você entenda que se a Bíblia está falando isso, de Gênesis a Apocalipse, desde o Velho ao Novo Testamento, é porque eu preciso entender, é porque eu preciso que meus olhos espirituais entendam, compreendam, sejam abertos, sejam livres, e entendam que eu sou um ser espiritual de ação, de atitude, de autoridade no reino de Deus, e que qualquer um que recebe o Espírito Santo de Deus já está ganhando no sentido de maior que está em nós, o Espírito Santo de Deus, do que está no mundo. Então, precisamos entender e conhecer isso aqui, que Efésios 6 fala. O que é um principado, por que potestade, por que tem essas divisões, né? Então, Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, libertar os cativos e dar liberdade a quem? Os oprimidos. Então, é cativo de quem? É uma mente cativa a quem? A Satanás, inimigo de Deus, que tentou enganar o homem para se afastar de Deus. E oprimido por quem? Por Satanás, porque Deus não oprime ninguém, né? Deus nos dá tanta liberdade que a gente tem poder para decidir até sobre nossa salvação, né? Então, toma uma aguinha aí e medita sobre essa palavra. Você tem que compreender que a palavra de Deus, ela se renova de geração em geração, dia após dia, e que isso é real. O mundo espiritual é mais real que o físico. Então, vamos entender o nosso lugar. O lugar onde Deus está, tá? Vamos citar aqui um dos versículos, né, que mostra o lugar onde Deus está. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai, repete aí comigo em voz alta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Normalmente a gente foca aqui, ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Mas onde é que está o nosso bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Onde é que ele está? Onde ele está? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele está na região celestial, em Cristo. Então, o lugar onde Jesus, depois de ressuscitado, está. Efésios 1:20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita, à sua direita, no lugar celestial. Então, Deus Pai está nas regiões celestiais e nosso Jesus Cristo, Filho, está, o nosso Deus Filho, nosso Senhor, o Filho, está onde? Sentado à direita de Deus Pai, nas regiões celestes. Então, o lugar onde está a igreja, Efésios 2, do 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Glória a Deus.
Gente, nós somos o corpo de Cristo. Preste atenção, né? É muito mais profundo, é muito mais íntimo do que nós imaginamos. Somos muito mais importantes do que pensamos e do que nos vemos. Por isso que o mundo espiritual nos respeita. Por isso que nós somos uma autoridade eclesiástica, espiritual, embaixadores de Cristo, né? Aquele que está em Cristo, tá certo? Então, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, quando estávamos ainda mortos, sem Jesus, lá nos delitos, nos deu juntamente com Cristo o quê? Pela graça, sois salvos. Então, se queres, recebe, né? Aceita, confessa Jesus como seu salvador da sua vida, e ali, quando você faz isso, o Espírito Santo passa a habitar em você, e o que acontece? Você está juntamente com Cristo, sendo um com Ele, sendo o corpo dele. E aí, nós estamos aonde? Ele nos fez o quê? Nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, gente, é muito mais profunda, porque às vezes a gente lê o texto ali correndo, né? E às vezes você também, o Espírito Santo, a palavra se renova todo dia, o Espírito Santo fala com você em um versículo, em um texto, de uma forma agora, daqui a alguns minutos de outra forma, te trazendo uma revelação para aquele momento, né? Então, o lugar onde os principados e potestades do império das trevas estão? Vamos ver? Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu quero que você rapidamente abra aí. Vamos lá. Volta. Vai lá em Efésios. Vai lá em Efésios, tá? E abre. Efésios 3, capítulo 3. Abre lá, por favor. Vamos ver aqui o que está escrito aqui um pouquinho antes. Ó, nessa referência aí, Efésios 3:10, volta um pouquinho. Volta aí um pouquinho. O 9. Versículo 9 diz assim: E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. É por isso que você, como ser espiritual, é provado, atestado e aprovado, para quê? Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida para quem? Para os principados e potestades. E onde eles estão? Nos céus. E há mais de um céu. A Bíblia nos mostra que há mais de um céu. Então, existe, claro que a gente precisa se aprofundar nisso, né? O estudo de escatologia, estudo de Apocalipse. Eu aconselho você primeiro conhecer a Bíblia toda, depois se aprofundar nisso, mas é um estudo muito rico, muito importante, que te faz ficar com a chama acendida em Deus, né? Com o amor renovado em Deus, porque nos mostra tanto a grandeza de Deus, como a importância do homem para Deus, como a importância do homem no mundo espiritual e o que Deus fez com o inimigo de Deus, com o inimigo do homem, né? E o que vai acontecer, e o que está acontecendo, né? Os sinais estão antecedendo aí a volta de Jesus Cristo. O lugar da guerra, Efésios 6:12, diz assim: Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Vem cá, quais são os poderes desse mundo tenebroso? Contra as forças espirituais, fica a pergunta aí para você, tá? Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Gente, de novo, nas regiões celestes. Então, é, os poderes desse mundo nebroso está aqui, nesse mundo nebroso. Os principais e potestades estão lá, nas regiões celestes. E as forças da maldade também estão lá, na região celeste. Então, nós temos que lutar em oração, em submissão a Deus, em buscar a Deus, em ser firme e constante, em se submeter a Deus e resistir o diabo com a palavra de Deus, né? Sabendo quem nós somos, mas dizemos
a ele quem nós somos, e usando o nome de Jesus e sendo autoridade, né? Tapando as brechas, e também entender que esse é o lugar de guerra. A guerra não deve ser contra o ser humano, mas a guerra deve ser nesse lugar, entendeu? E aí Deus fará o resto. Inclusive, existe sim seres humanos possuídos pelo diabo que se volta contra os ungidos de Deus, mas eles também são criação de Deus, e nós temos que repreender, orar, guerrear contra a maldade dos malignos demônios que estão neles, possuindo eles, e não contra eles. Para depois que eles forem libertos, nós ganharmos para Jesus essas vidas, né? Mas, e tudo isso você só consegue fazer através do Espírito Santo de Deus e se submetendo a Deus. Então, é importante que você saiba disso, porque não é simplesmente chegar e pregar o evangelho, não é simplesmente chegar numa região e bater de casa em casa e dizer, olha, estou aqui. Existem, às vezes, as resistências espirituais, e às vezes a gente faz de tudo, existe até uma criatividade muito maravilhosa de estratégias evangelísticas, mas não acontece nada. E por que que aquele povo não recebe? Muitas vezes é uma resistência espiritual. Então, precisamos orar, precisamos jejuar, porque Jesus mesmo disse para os discípulos, quando eles se perguntaram para ele, por que que eles, Jesus, quando expulsava os demônios, saía, por que que às vezes com eles não acontecia a mesma coisa? E Jesus disse, porque existem situações que é com jejum e oração. Então, nós temos que pedir, voltar até para aquela disciplina da oração e lembrar, pedir e dar-se-vos-á, mas nós temos que entender a voz de Deus, a direção de Deus para aquele lugar. Porque às vezes a sua percepção humana e a sua alma se confunde e diz, aqui tem muita droga, aqui tem muita prostituição, então vamos orar nesse sentido, né, para que seja quebradas as profundezas das trevas nesse sentido. Muito bem, tem que orar sim. Mas aí Deus às vezes está falando, mas só que o foco, você vai orar por isso também, mas só que o foco e o propósito, por que ainda não está acontecendo, Deus? O foco e o propósito é que você ore repreendendo feitiçaria, obra de macumba, malignidade, que está se levantando contra a igreja do Senhor, ok? E às vezes é uma batalha na mente, então Deus vai dar uma direção, entendeu? Mesmo você sabendo, mesmo você conhecendo, tendo a experiência, você precisa estar encharcado de Deus, orando, buscando respostas em Deus, direção de Deus. Então, vamos lá, vamos continuar. Por que conhecer o adversário? Aí é o que eu falei lá no início, né? Todo o exército, quando vai à guerra, primeiro busca conhecer seu adversário e o território, né? E aqui tem assim, ó, em Efésios 6:12, né? Volto e quero que você leia comigo, para tua mente, tuas memórias, lembrar disso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, por isso que precisamos conhecer o adversário, por isso que precisamos analisar todas as características da atuação dele naquela região, o território da atuação, as formas e ações e até as suas menores fragilidades, tá bom? Porque ele está ao redor procurando brecha para vos devorar. Porém, o Senhor nos deu autoridade para atacar as brechas. O Senhor nos deu a revelação, o discernimento, o Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos prosseguir para o alvo sem medo. Então, como o inimigo é conhecido? Olha essa imagem aí. Termina que parece que ele é muito maior do que ele é, né? E a Bíblia diz que o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, é maior do que o que está no mundo. Então, creia, confie, porque Deus é Deus. Agora, Satanás, Deus é verdade, agora Satanás é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Está lá em João, do capítulo 8, tá? Tá lá em João, no capítulo 8, no 44. João 8, 44. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Deu um erro aqui, tá, pessoal?
Qual o momento? Eu não entendi o que aconteceu. Eu não estou conseguindo abrir a janela. Eu vou aqui conseguir voltar. Pronto. Foi o tempo de você pegar uma água, tá? Essa pausa. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide de novo para mim. Então, vamos ver aí os nomes e as situações, né, que a Bíblia traz sobre ele. Pai da mentira, João 8:44. Lá, eu não vou ler agora a referência, você pode ler depois, tá? Belial, 2 Coríntios 6:15. A Bíblia também relata ele como dragão, Apocalipse 12:9. Satanás, né? 1 Pedro 5:8. Não, é só para você entender onde está esses nomes, é para se referindo ao inimigo de Deus, tá? O nosso inimigo. Maligno, 1 João 5, do 18 ao 19. Príncipes das potestades do ar, Efésios 2:2. Tem outros lugares falando esses mesmos nomes, né? Referenciando, mas fica aí com essas referências para você depois dar uma lida, é muito importante, tá? Então, eu quero ler aqui Efésios 2, vamos lá rapidinho, bem rapidinho, vamos abrir aqui e vamos colocar aqui Efésios, tá? Vou colocar aí para você, Efésios 6, Efésios 6, estou indo aqui na Bíblia Online, o versículo 2, tá? Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Não, gente, peraí, a referência está errada. Só um minuto. Eu acho que eu errei aqui. Ah, gente, não é o 6, é o 2, tá? Efésios, capítulo. Gente do céu. Vou de novo, gente. Vamos lá. Efésios 6, ok? Mas não é o 6, é o 2, né? Efésios 2, capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, qual é a operação? Por que que eu preciso conhecer isso? Presta atenção. Qual é a operação dele quando você vai evangelizar vidas, discipular vidas? É fazer as pessoas, ele opera o príncipe das potestades pela desobediência a Deus, né? Fazer as pessoas não ouvirem a palavra de Deus. E nos finais dos tempos, a Bíblia diz que vai ser como chão nas orelhas, nos ouvidos, né? A palavra vai ser como comichão para eles nos ouvidos, porque eles não vão querer ouvir, mas também vai haver um momento em que eles vão procurar a palavra, vão desejar achar a palavra, encontrar onde é que está escrito aquilo que eles falavam, e não vão encontrar, tá certo? Então, gente, enquanto é tempo, nós temos que pregar esse evangelho em tempo e em fora de tempo, tá? Porque o diabo não está brincando de ser diabo, e Deus não brinca de ser Deus, a igreja não pode brincar, a igreja tem que avançar, você precisa fazer a vontade de Deus nessa terra, o Senhor confiou em você, conta com você, então vamos lá. O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. Acredito que vocês conhecem esse versículo. Vamos lá. Existem coisas que o diabo aproveita como brechas para usar como arma contra você, que reflete direto ou indiretamente no seu ministério. A astúcia, né, de Satanás, a vontade da carne, tá aí os versículos, a fúria, o suicídio, o engano, a língua. Então, ele usa essas estratégias de lançar uma seta, um dardo inflamado, um pensamento que não é seu. Ele normalmente fala na primeira pessoa, eu não posso, eu não consigo, para que você acredite, absorva aquilo e não faça, não avance. Ah, mas o diabo não pode possuir quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque se a casa está cheia do Espírito Santo de Deus, a casa de oração, a casa, o tabernáculo de Deus, o seu corpo está cheio do Espírito Santo de Deus,
as trevas não se misturam com a luz, tá certo? Mas se tiver vazia, quando aquela pessoa aceita Jesus e não passa a conhecer Jesus, não passa a ter uma vida com Deus, se tiver vazia, aí sim ele vem. E aí vem 7 vezes mais. Então, como é que o inimigo tenta? Como é que ele faz as pessoas fazerem isso? Pessoas que têm o Espírito Santo, que têm Deus, lançando pensamentos. Você nunca passou por essa situação em que você estava numa discussão e no lugar de você refrear a língua, ele ficou lançando pensamentos, setas, como dardos, de fora para dentro, e dizendo, fale isso, fale aquilo, você também pode mostrar que você também domina, que você é, e você começa a ser atiçado e fala mais para machucar, mesmo que se arrependa depois, fala até sem pensar, né? Mesmo que se arrependa depois, só para ferir aquela pessoa, isso é o quê? É o diabo lançando sexo para que você faça o desejo da sua carne, para você mostrar que é maior que o outro. Então, o suicídio, o engano, tudo isso é ele, né? É ele que tenta. E aí, vamos para Efésios 6, né? Onde fala, né? Que Efésios 6, do 10 ali em diante, fala, né? Fortalecei-vos na fé, para que possais suportar os dardos inflamados do maligno. Ele coloca esse escudo aqui, ó, da fé, que vai contra a inveja, a maledicência, a cobiça, a morte, né? A negatividade, eu não posso, a derrota, né? Os pensamentos ruins, o desespero, a dúvida. É a sua fé que é ousada, que leva você a combater tudo isso, a mentira, a dúvida, né? A falta de amor, o orgulho. Então, tudo isso cai por terra, começa a ser transformado de fé em fé, glória em glória. Por quê? Porque você vai se alimentando da palavra de Deus, você vai buscando Deus, você vai desejando Deus. Lugar de atuação do inimigo. Ele atua no individual, ele atua no coletivo, ele atua no local ou região, ele atua na nação, ele atua no mundo espiritual. O exemplo é quando o anjo foi trazer ali a resposta para Daniel, né? Lá em Daniel, no capítulo 10, o anjo vem explicar. Veja que coisa linda, gente. É um ser humano normal como eu e você, Daniel, com suas falhas, seus defeitos. Nem tinha na época ainda acontecido de Jesus ter vindo à Terra, ter morrido no nosso lugar e ter ressuscitado, mas Deus já tem relação com o homem, né? Então, desde o Éden. E aí, o que é que aconteceu ali, gente? Daniel estava orando, Daniel estava buscando a Deus e ele precisava de resposta. E já tinha se passado tantos dias, vários dias, e aí o anjo chega, Deus manda o anjo explicar o que aconteceu, por que estava demorando para Daniel chegar, para a resposta chegar. Por quê? Aí veio o anjo e diz: Daniel, você é muito amado por Deus. O mensageiro vem e diz: você é muito amado por Deus. Ele eu te digo que o seu Deus te ouviu desde o dia que você, desde a hora que você falou, ele te ouviu. Olha que lindo. Só que aconteceu, foi explicar a Daniel que ele não era um anjo de guerra, o Miguel, ou o Gabriel, não era um anjo de guerra, ele era um mensageiro. Então, aí ele disse, foi explicar que houve uma guerra, né, e que precisou chamar, esperar o anjo de guerra, Miguel, vir para resolver a situação, para depois ele ir falar com Daniel, avisar Daniel, olha só que lindo. E explicar, né, Deus deixar isso registrado para nos mostrar que tudo coopera a nosso favor, que tudo trabalha em nosso favor, né, como Deus nos ama. E interessante é que hoje nós temos esse livre acesso pelo nome de Jesus, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? E muitas vezes aquelas pessoas que não tinham, né, valorizavam mais esse tempo com Deus, né? Então vamos buscar mais o Senhor enquanto ele pode ser achado, vamos exercer a nossa autoridade nessa terra. O reino das trevas se define como principados e potestades, Efésios 12, né? São demônios que comandam milhares de outros demônios, quando se refere a principados e potestades. Gente, a palavra de Deus diz que um reino dividido jamais subsistirá. O inimigo, Satanás, não foi burro, não.
desculpa a expressão, ele foi muito inteligente e não dividir esse reino dele, apesar de que não é por nunca, ele quer evitar as coisas de Deus, mas não é nunca nem vai chegar perto de Deus, né? Então tem uma ordem, principados, potestades, são demônios que comandam milhares de demônios. Os príncipes das trevas, está escrito lá em Daniel 10, né? E João 6 também. Estes trabalham diretamente contra o reino de Deus e a igreja, os príncipes das trevas. Que foi aquele caso lá, né? Que o anjo foi lá lutar contra ele, né? Para poder o outro anjo trazer a resposta para Daniel. As hostes espirituais da maldade, eles ficam preparados para atacar em qualquer lugar que lhes seja permitido. Essas hostes da maldade. Qualquer lugar que lhes seja permitido pela igreja, pelo Senhor, porque nenhuma folha seca cai nessa terra sem permissão do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, e também pelas próprias trevas, porque se lá tem um principado, não vai chegar a hoste. É como se fosse assim, chegou maior que o principado, a potestade chegou naquele lugar, a hoste tem que sair, porque um é maior que o outro, entendeu? E é isso que você vai ver aí nesses lugares em que algumas religiões, como o espiritismo faz, né, então, que há um fingimento ali demoníaco, espíritos familiares, espíritos malignos familiares vão lá e falam coisas sempre do passado, ou de algo que aconteceu agora, nunca fala, e quando fala do futuro é uma coisa muito genérica, e para a pessoa se iludir, se enganar, e normalmente quando há uma cura, um negócio assim, sai o demônio que estava causando aquela enfermidade para entrar o outro da prostituição, de não sei o quê. Então está repreendido em nome de Jesus essas coisas em nossas vidas. Mas as pessoas que dão legalidade a isso estão buscando Deus em todos os lugares, né? Desejando Deus, estão sendo enganados, os olhos de entendimento estão enganados. Ah, mas eu nunca busquei dessa forma. Tá, você nunca buscou, mas não priva você de estava com os olhos enganados, estava cego, né? Pobre e nu. Então, agora você está livre, liberto, porque tem Jesus, Espírito Santo. Vai fazer o que com isso? Vai guardar só para você? Não. Vai exercer em favor de Deus, para o povo de Deus e para o povo que Deus criou, tá bom? Para evangelizar e dar vida ao cativo e ao oprimido. Glória a Deus. Então, é, entidades malignas, lá em Lucas, as entidades malignas, elas provocam guerras entre nações, atacam pessoas, famílias, cidades e países. Então, aquelas guerras familiares que só falta não acabar, né, que um povo luta contra outro povo, você vai ver uma guerra de uma nação contra a outra, a entidade maligna que trabalha nisso, tá? E aquelas situações, por exemplo, ali os samaritanos e os judeus, eles não tinham paz um com o outro, né? Jesus até foi advertido pelos seus discípulos, falando que não era bom que ele fosse para onde ele estava indo. Eles tinham que, quando eles iam para aquela região, eles arrodeavam tudo para passar para o outro lado, sendo Samaria o lugar mais curto. Jesus passa por Samaria por um propósito, por uma direção do Pai, porque a vontade dele, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. E aí, quando ele passa, nada acontece. Por quê? Porque nós, quando chegamos como presença e com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus naquela região, as trevas têm que bater em retirada, porque onde há luz, não há trevas. Então, eles têm que bater em retirada. E se eles insistirem, nós temos que repreender, na autoridade do nome de Jesus, orar, né? Como disse Jesus, tem situação que quer com jejum e oração. E aí, o que aconteceu? A mulher foi salva, a samaritana, e logo depois, muitas pessoas foram anunciadas, escutar o Evangelho do Senhor através daquela irmã em Cristo Jesus, e a vida dela, não só a vida dela foi mudada, mas a dos outros também, né? Aqui, daí de graça que tu recebeste. Então, aqui, Reino das Trevas é uma organização de demônios que trabalham unidos, viu? Por isso que tem o nome Reino das Trevas. Você vai ver isso aí em Mateus 12, né? Vamos lá, vamos passar. Só uma maneira para entrarmos nas regiões celestes para a guerra. A chave é a oração. Efésios 6,10 diz assim: com toda oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só que há um passo a passo aí, né? A questão de você guerrear não é chegar de qualquer jeito, tá? Você pede primeiro a direção a Deus. Às vezes vai ser assim, bufo do supotão, mas muitas vezes a gente precisa entender o local, discernir, pedir ao Espírito Santo desse discernimento, pedir ao Senhor a direção. Então, com toda a oração e súplica que nós conseguimos isso. É com toda a oração e súplica. Não é só, Deus me diz o que eu devo fazer aqui. É com toda a oração e súplica. Entendendo, compreendendo, insistindo, suplicando ao Senhor, mostrando ao Senhor a necessidade e mostrando ao Senhor e pedindo ao Senhor a direção. Orando em todo o tempo no Espírito. Por que orando em todo o tempo? Deus só vai agir isso assim? Não, porque você precisa disso. Porque você precisa estar para estar ouvindo a voz de Deus, para saber se a voz é de Deus ou se não é de Deus. Né? Orando em todo o tempo no Espírito, você vai estar mais sensível à voz de Deus. E para isto, vigiando com toda perseverança. E ainda tem que vigiar, tá? Com toda perseverança, porque na hora da vigilância tem hora que dá. Tem uma vitória, a gente faz, né? Então, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos ali daquela região, que estão com você ou que não estão, até quem você conhece e não conhece. Exemplos bíblicos de guerra espiritual, Daniel, Jesus, Paulo, vários outros, tá? Jesus, eu quero citar ali aquela situação de Jesus no deserto, né? Aquela situação de Jesus no deserto é muito clara, que se Jesus passou, nós precisamos passar. E logo depois, o inimigo usou a própria palavra de Deus para confundir, para enganar, né? Mas logo depois, Jesus resistiu, se submeteu a Deus e resistiu, também usando a palavra, né? Usando a própria palavra. E aí, quando ele manda transformar a pedra em pão, a Jesus, dizendo que estava escrito também que, que ele se lançasse porque estava escrito que Deus daria ordem a seus anjos a seu favor, aí ele disse que estava escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então é muito interessante a forma que a gente precisa entender que às vezes a gente precisa orar dessa forma, tá? Para que o mundo espiritual entenda, para que o mundo espiritual recue, né? E compreenda que nós conhecemos o nosso Deus e nós sabemos quem nós somos e não tente nos enganar com qualquer coisa. Então, as nossas armas de guerra, as armas de defesa, o sangue de Jesus, aí vai ter as referências aí, tá? As armas de ataque, o nome de Jesus, as armas de apoio, os anjos de Deus e as armas de Deus, as armaduras de Deus. Eu trago isso, assim, de uma forma muito simples, para você entender que nós temos armas espirituais, para você entender que a Bíblia fala sobre tudo, né? E o sangue de Jesus, ele nos justifica. Então, quando o diabo quiser te acusar ali, né? Você fez isso, você brigou ontem. Pede perdão a Deus, resolve teu problema e lembre que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Para quem está longe, né? A arma de ataque, o nome de Jesus. Nenhum outro nome é maior do que o nome de Jesus, e tudo tem que se submeter ao nome de Jesus. E existe até aquela situação que os discípulos trazem para Jesus, dizendo, mas mestre, eles estão pregando em teu nome. E aí ele diz, deixe eles lá, eles não ajuntam nem espalha, deixe eles lá pregar em meu nome. Mas isso não quer dizer que eles eram de Jesus, né? Inclusive, também a Bíblia diz que vai chegar lá no grande dia, alguns, e o Senhor vai olhar, e essas pessoas, vão olhar para essas pessoas e dizer, quem és tu? Eu não te conheço, né? E eles vão dizer assim, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque não teve vida com Deus, porque não teve de fato a verdadeira conversão, não entregou o caminho ao Senhor, não tinha Espírito Santo nele, nela, não tinha Jesus como principal propósito, né? Tinha Jesus para aproveitar para alguma coisa, mas não como principal propósito. Porque quando nós somos imitadores de Cristo, a Bíblia diz que é aquele que acha que está em pé, vigie para não cair, né? Porque nós temos que viver como Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E temos que amar, respeitar, também
Não é fácil, mas temos que pedir para nos ajudar a perdoar, né? Perdoar, liberar perdão, prosseguir para o alvo, se limpar todo dia mais, procurar se santificar em Deus. Sabemos que não é fácil, que nós às vezes caímos em tentação, por exemplo, quem nunca julgou ninguém, né? E é pedir a Deus, reconhecer nossos erros, né? Ter humildade, reconhecer seu erro e pedir perdão e prosseguir, né? Vai, não peques mais. Uma descrição das armaduras espirituais que a palavra de Deus dá lá em Efésios 6, de novo, do 10 ao 20, vamos aqui usar essa, essa foto, tá? Para que você veja que essa referência bíblica traz muito aquele exemplo de soldado de guerra daquela época, tá? Então, o capacete, é, a palavra que diz, o capacete da salvação, representa, né, a lembrança de que nós somos salvos, vai nos proteger dos dados inflamados do maligno, né? Que nossa mente está como a mente de Cristo, renovada. A palavra de Deus é a espada, a Bíblia se refere à palavra de Deus, a espada, a justiça de Deus, que protege nosso coração, protege nossa própria vida, que é um alvo muito grande para quem está atacando, né? Tanto a cabeça como aqui. O escudo da fé, que nos protege das setas, dos dados inflamados, a verdade nos dá uma justificação grande, a verdade que nos protege, que traz como cinturão, ali um símbolo do cinturão da verdade, é aquilo que vai nos envolver, né? E o evangelho, o calçado do evangelho da paz, né? Tem eu digo muito assim, que se tem uma coisa que você quer saber se Deus gosta, tem uma coisa que Deus gosta, tem várias, mas tem uma coisa que Deus ama demais, e ele fala assim, e ele admira, tu quer fazer Deus te admirar, então presta atenção, ele diz, oh, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, formosos são para Deus os pés dos que anunciam as boas novas. É os pés de todos os filhos? Não. É dos que obedecem, anunciam as boas novas. É as mãos que fazem? Não. É os pés que obedecem, anunciam as boas novas. Ele acha isso lindo, ele se maravilha, continua anunciando, continua pregando o evangelho em tempo e fora de tempo, porque é isso que vale a pena para Deus. Devemos resistir firmes com esse cinturão da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Oração no Espírito. Então, o capacete da salvação para proteger a mente, como eu falei, né? Onde está o livre-arbítrio? A couraça da justiça feita com o sangue de Jesus que nos justifica. O calçado com a preparação do evangelho da paz, né? Onde representa o calçado, está ali a firmeza e também nos prepara para anunciar as boas novas. O escudo da fé, a espada do Espírito e o cinto da verdade. Aqui está todas as referências. E eu não vou poder abrir agora, mas você vai abrir em casa, tá? E você vai estudar elas, tá bom? Porque estas peças da armadura espiritual representam para nós em nossa batalha espiritual. Devemos falar a verdade contra as mentiras de Satanás, como Jesus fez ali no deserto. Devemos descansar no fato de que somos declarados justos por causa do sacrifício de Cristo por nós. Então, nas nossas orações e lutas, nós devemos também lembrar e fazer isso. Devemos proclamar o evangelho, não importa quanta resistência recebamos. Não devemos vacilar em nossa fé, não importa o quanto fortemente sejamos atacados. Nossa última defesa é a certeza de que temos nossa salvação, o capacete da salvação. E o fato de que as forças espirituais não podem arrancá-la de nós, porque nos foi dado pela graça de Deus, né? Não pelas obras, mas pela graça. Nossas armas de ataque devem ser a palavra de Deus, não nossas próprias opiniões e sentimentos. Devemos seguir o exemplo de Jesus em reconhecer que algumas vitórias espirituais são possíveis somente através da oração. Jesus é nosso principal exemplo para a batalha espiritual.
Observe como Jesus lidou com o ataque direto de Satanás. Ó, Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane, ele fez o quê? Ele foi orar. Ele foi orar. Estava perto dele ir para a cruz, né? Sua morte de cruz. Um exemplo de como o mundo espiritual reconhece quem tem ou não autoridade, tá? Atos 19, 13, os filhos de Cefa, né, aquela referência lá que traz, e naquela situação, os filhos de Cefa foi tentar, né, ali, eu vou ler para você porque vai ficar melhor, é do 13 ao 16, Atos 19, vamos lá rapidinho, é a situação que os filhos de Cefa vão lá, mas eles tentam expulsar e o diabo diz, quem é vocês? Pelo amor de Deus, né? Eles reconhecem o Paulo, mas não reconhecem os filhos de Cefa, não. Então, Atos 19, 13 e 16, eu não vou ler, não, tá? Eu vou deixar aí aberto para você ler, mas você lembra dessa passagem e que você vai ver que o mundo espiritual reconhece quem você é e sabe quem você é. E outra, não obedece a qualquer um, não, tá? Obedece a quem de fato é de Deus, né? Então, vamos lá. Verdades da batalha espiritual. Satanás já foi derrotado por Jesus. 1 João 4:4. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Salmo 91, do 4 ao 10, a proteção de Deus, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, está lá em Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem principado, nem potestade, nem morte, nada, nem poderes, né? Nem alturas, nem profundidades. Nossa luta é contra o mundo espiritual, não contra a carne ou sangue. Efésios 6, vai lembrar disso até o final da aula. Apocalipse 12, 10 também vai lembrar disso até o final da aula. O nome de Jesus, Marcos 16, o sangue de Jesus, o escudo da fé e a intercessão. Intercessão é importante, porque senão Jesus não tinha vindo interceder por nós. O Espírito Santo continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, nós estamos aí na parte da aula de batalha espiritual. Eu quero agora entrar na parte 2. Vamos ver? Vamos ver como a nossa mente normalmente funciona, tá bom? Parte 2 da batalha espiritual. Vou dar uma pausa aqui e nós vamos começar no próximo vídeo.